Quando nós temos aqui o oposto de mais 9, é o menos 9, porque é a mesma distância que esse número leva até chegar no zero. Da mesma maneira, é o simétrico do menos 7. Sempre que eu falo em oposto e simétrico, eu estou falando na mesma coisa. Então, o simétrico do menos 7 vai ser o número positivo que corresponde à mesma distância que esse 7 negativo levaria para chegar até o zero. Então, vai ser o 7 positivo. Então, é apenas uma inversão de sinal. O 9 está positivo, quando eu falo de oposto, ele fica negativo. Simétrico e oposto são as mesmas coisas. Quem é o oposto ou simétrico de menos 7? É o 7 positivo. A questão 3, ela pedia para que você escrevesse os números em ordem crescente. Ordem crescente é você escrever do menor para o maior. Quanto mais distante do zero o número negativo estiver, menor ele será. Então, os números negativos que eu tenho aqui é o menos 20, o menos 16 e o menos 50. Desses três números aqui, o que está mais distante do zero é o menos 50. Então, ele é o meu menor número. Eu vou começar a minha sequência por ele, menos 50. Depois do menos 50, vai vir o segundo número mais distante do zero, que é o menos 20. E depois o menos 16. E agora os outros três números que eu tenho aqui, todos eles são positivos. Então, aqui fica mais fácil da gente ver quem é o menor e quem é o maior, né? Já está até na ordem. 7, 12 e 20. Então, essa é a ordem crescente dos números que foram dados na questão 3. Do menor, começando do 50 e terminando no maior, que é o número 20. A questão 4, ele pedia para que você marcasse a alternativa que indicasse o sucessor e o antecessor de menos 57. Então, quando eu tenho aqui o número menos 57, eu quero saber quem vem antes do menos 57 e quem vem depois. Quem vem antes é o número menos 58 e quem vai vir depois é o menos 56. Por quê? Porque a gente obedece essa ordem dos números crescentes, né? Do menor para chegar no maior. Então, a minha letra certa, correta aqui, seria a letra B. Nós temos aqui também as questões do livro que foi passada na semana passada, da página 38. Eu vou resolver aqui a questão 2 e a questão 5. A questão 2, ele diz o seguinte: de acordo com a questão anterior, né, que é a questão 1, se cada intervalo corresponde a 100 km, dê a posição das cidades B e C em relação à capital. Na questão 1, ele vinha trazendo para vocês essa reta numérica aqui. Só que aqui na questão 2, ele está dizendo que cada espaço desse aqui, ó, vai corresponder a 100 quilômetros. Certo? Então, ó, a questão está dizendo que cada espaço, ele corresponde a 100 quilômetros. Aí ele quer saber qual é a posição das cidades B e C com relação à capital. A capital aqui, ela está representada pelo zero. Então, o B, ele anda quantos quilômetros para chegar? Daqui para chegar no menos 1, como essa distância aqui agora corresponde a 100, então ele anda menos 100. Se ele andar mais um pontinho aqui, ele vai andar menos 100 e menos 100, que vai dar um total de quantos? De 200 quilômetros. Então, a distância é de 200 quilômetros do ponto da capital até chegar ao ponto B, certo? E agora ele pergunta a distância do ponto C, a capital. Então, vamos lá, vamos somar, né? Ó, 100, 200, 300, 400, 500, 600. Então, a cidade C, ela possui uma distância de 600 quilômetros com relação à capital, certo? A questão 5, ele pedia para vocês, para que fossem determinado a imagem geométrica do menos 1 e do mais 4.
Aqui é apenas você dizer qual é o número que está representado pelo menos 1 e qual é a letra que está representado, né, pelo mais 4. Qual é a letra que está representada pelo menos 1 e a letra do menos 4. Então, a imagem do menos 1 aqui, nós temos que ela está representada por quem? Pela letra S. E a imagem do 4, ela está representada por quem? Por a letra Q. Então, era só para colocar as letras correspondentes. As questões do livro da página 40, eu vou resolver duas que eu não pedi na atividade, certo? Para a atividade da página 40, foi pedido para resolver as questões 1, 2 e 6. Então, nós vamos resolver a 3 e a 4, que não foi pedida na atividade. Diz o seguinte. A questão 3. 2 números inteiros diferentes têm o mesmo módulo, 20. Quais são esses números? Pessoal, o que é o módulo? O módulo ele é representado por essas barras aqui, ó. Se é um número negativo ou positivo, eu já falei para vocês na aula anterior, ele sempre vai ser um resultado positivo. Então, eu não tenho como ter o módulo de 20 e ter, por exemplo, aqui que é o 19, que é o 18, que são outros números. Não. A questão é que o módulo do 20 positivo é o 20 e o módulo do 20 negativo também é o próprio 20. Então, os dois números que possuem o módulo igual a 20 é quem? É o 20 positivo e o 20 negativo. São esses dois números. Não existe eu colocar quem é o módulo do menos 18 e dizer que é o 20, né? Não tem como. Se eu colocar aqui que é o módulo do menos 18, é o próprio 18. Isso aqui tá errado, certo? Esse aqui não existe. Então, os únicos números que vai ter módulo igual é o menos 20 e o mais 20. A questão 4, ela dizia o seguinte. Quais números inteiros têm um módulo menor do que menos 3? Pessoal, primeiro, o módulo de menos 3 é o 3 positivo, é o próprio 3. Então, quem é que vai ter módulo menor do que isso aqui? Quem são os números que vai possuir um módulo menor do que o menos 3? Se eu colocar aqui, por exemplo, o módulo do menos 4. O módulo do menos 4 é quem? O 4. Está menor do que o módulo do menos 3? Não. Então, esse daqui não pode ser. Agora, vamos testar aqui o módulo do menos 2. Dá o quê? 2 positivo. Então, esse aqui pode ser. Da mesma maneira, o módulo do mais 2 também dá 2 positivo. Pode ser. Nós temos também o menos 1 e o mais 1, que vão ter módulos igual a 1. E o próprio zero, né? Que o módulo de zero seria 0. Então, quem são os números que vão ter módulos menores do que o menos 3? O menos 2, o menos 1, o 0, o 1 positivo e o 2 também positivo, certo?